Hoje eu vim aqui te mostrar quais são as tendências para o marketing em 2025, como você vai aplicar isso dentro da sua empresa, seja ela uma empresa pequena, média, gigante, enfim, não importa. Então, vamos lá comigo. Bom, eu tenho feito um Veda, né, que é vídeo todo santo dia. Tô olhando aqui meu roteiro. E se você tem me acompanhado, você tem um pouco de noção do que eu vou falar aqui hoje, tá? Como eu sempre falo, eu gosto de explicar e ensinar vocês. Não só vou tacar aqui as tendências e pronto, acabou. Então, vamos pensar no ser humano como um todo, tá? A gente veio, principalmente eu, né, que nasci ali nos anos 90 e tal, a gente vem numa geração que pegou a internet começando. Então era tudo uma novidade. A gente antes não tinha internet o tempo todo. A gente tinha internet em um determinado momento e tinha horas que a gente ficava offline. Então a gente não tinha esse 3G, 4G que ficava no celular o tempo inteiro. A gente não conseguia ter SMS o tempo inteiro. WhatsApp, né? E depois eu lembro que na minha adolescência tinha uns pacotes de SMS que você pagava, acho que 20 centavos por dia, alguma coisa assim, e já era uma revolução tremenda. E isso, na verdade, de uma certa forma foi unindo a gente, mas de outra foi afastando. E principalmente ali com a pandemia, uma coisa que eu tenho procurado muito, né, sobre autoconhecimento e tudo mais. Muitas pessoas ficaram doentes ali, questão de depressão e ansiedade, tiveram uns transtornos, foram para vícios e tudo mais, por conta da falta da sociabilidade, assim, por conta da falta das pessoas mesmo. E a gente tá dando um passo para trás. Eu não sei se você percebeu, mas a gente tá dando um passo para trás nesse quesito. Porque a gente sente falta, e se você não prestou atenção em você, presta atenção. Se consumir no Instagram excessivamente, TikTok e outras redes, você não se sente exausto, cansado. A gente sente uma falta dessa proximidade com o humano mesmo. E vai ser muito difícil a gente retroceder isso, não vai existir o retroceder completamente. Só que as pessoas estão cansadas do vazio. Porque, na verdade, a rede social, ela traz essa dopamina, essa coisa instantânea, só que muitas pessoas, por exemplo, eu que já tô há anos, assim, consumindo redes sociais, a gente sente um peso, a gente sente um cansaço e uma comparação extrema. E muitas pessoas estão despertando para isso e dando um passo atrás. E o que seria esse passo atrás? Esse passo atrás é realmente voltar a ter conexão com o público. E eu não falo que a internet vai deixar de existir ou algo assim, mas eu comecei o meu curso com a intenção de falar sobre Instagram, só que no meio do tempo eu percebi que eu mesma não gostava e não curtia mais o Instagram. Eu acho que o Instagram é uma boa ferramenta de aceleração e sim, continuo defendendo que deve-se estar lá dentro do Instagram, mas não é a única. Então, vamos pensar num contexto geral aqui, você que tem a marca pessoal, que vende serviço, que vende produto. O marketing em si não tá só no Instagram, ele tá em todos os lugares. Então, por exemplo, se você é uma marca pessoal, eu cogitaria muito você ir para um YouTube, porque dentro do YouTube tem mais tempo para a gente discorrer sobre um assunto, você consegue criar uma autoridade ali com as pessoas, um relacionamento, uma comunidade. E o porquê que eu acho isso, ou não acho, né? Isso é com base de pesquisas mesmo. Porque as pessoas precisam dessa conexão. E não só para as pessoas, como para você. Porque é cansativo e esgotante criar o tempo inteiro no Instagram, sendo que você não vê que aquilo vira uma comunidade, sabe? Por exemplo, aqui é como uma família. E no Instagram, quando você pode criar e às vezes está patinando até hoje e sentindo que você fala com um vento. Para isso dar certo, para o Instagram dar certo, é muito mais do que ir só lá e postar.
e simplesmente falar, por exemplo, igual eu tô fazendo aqui. No Instagram tem que ter uma estratégia um pouco mais certeira para dar bons resultados. E isso é tão cansativo que muitas pessoas que entram pro digital não aguentam o baque pelo fato do tanto de coisas que tem que criar, do excesso de coisas que tem que criar. E na verdade, quem tá do outro lado tem um excesso de coisas para consumir. E é por isso que o YouTube, ele traz essa proximidade maior. Porque aqui comigo, você vai passar 10, 15, 20 minutos comigo, e no Instagram você vai passar 1 minuto e meio de um Reels que não gera conexão nenhuma. Inclusive, eu tava no TikTok um pouco antes de começar a gravar aqui, e eu vi um comentário de uma pessoa num vídeo aleatório, tava escrito assim: eu duvido você lembrar o Reels anterior que você tava assistindo. E, gente, é realmente isso. Eu duvido você lembrar o TikTok ou o Reels que você estava assistindo antes de ver esse vídeo aqui, ou enfim, mais cedo. Então, essa proximidade é o que a gente está buscando hoje em dia. Então, quem despertar para isso, eu falo no digital mesmo, quem criar uma comunidade realmente, e aqui eu falo de coração, vou falar de coração, que é a palavra mais certa, assim, para usar. Se você criar uma comunidade para ter como essência você transformar a vida dessas pessoas, você não vai desistir. Agora, se seu único foco for vendas, 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 dinheiro, 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 você vai se esgotar na criação de conteúdo. Porque marketing mesmo, rede social que eu falo, rede social, é fácil de fazer, mas é difícil de ter constância. Porque cansa. Porque se você não tem propósito, você não vai conseguir alcançar. Então tem duas vertentes ali. A vertente sua de excesso de, meu Deus, eu não aguento mais essa rede social. E o lado do outro, do consumidor também, que é um vídeo de 1 minuto e meio e foda-se. E acabou. Então, cada vez mais as pessoas vão estar buscando essa comunicação mais próxima, tá? E uma coisa importante é que não é só dentro do YouTube ou enfim, dentro do Instagram. Você consegue criar essa relação com os seus clientes que estão no teu local mesmo de trabalho. Então, se você tem uma clínica, por exemplo, você consegue criar essa conexão dentro da tua clínica. Eu já falei aqui, mas vou falar outra vez que eu tenho um projeto que ainda não saiu, que eu chamo de Clube da Luluzinha, mas não vai ter esse nome, tá? Então, minha mãe é cabeleireira, como você já deve saber, e a gente queria criar um clube de mulheres, assim, que são as mulheres que são a persona da minha mãe. Ou seja, ela não vende para todo mundo, né? Então ela tem o público dela. Então a gente queria reunir essas mulheres para conversar sobre autoestima, sobre autocuidado, sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento, sobre cultura, enfim. Então vai muito além de um salão de beleza, sabe? E isso a gente tá levando pro meio offline também. Então, pegar outras mulheres que trabalham em outros nichos, que têm outras profissões e realmente fazer um grupo que a gente troque informações. E isso, gente, vai muito além. Você entende que a sua profissão, ela vai muito além. Ela não precisa ser só vender roupa ou, enfim, só atender os seus pacientes ou os seus clientes. Vai muito mais longe. Por exemplo, teve uma outra cliente minha que ela tem uma loja fitness e a gente retomou, na verdade, um projeto dela, que era o Anjo Fit, que transformava a vida das mulheres através de um desafio de emagrecimento, para quem quisesse participar, é óbvio, né? Então, você entende que vai muito além e as pessoas estão buscando por esse relacionamento? E aí, só para contextualizar com as coisas que realmente vão ser tendência, a inteligência artificial vai continuar em alta, isso é óbvio, e não vai morrer. A inteligência artificial veio para mudar muita coisa. E, gente, inteligência artificial eu uso para tudo, para a criação dos meus conteúdos, para a criação dos conteúdos dos meus clientes. E pode você imaginar que não, mas o roteiro desse vídeo foi feito por inteligência artificial. E aqui ele me dá tópicos, né? Tópicos muito importantes que eu poderia falar com vocês, tudo. Mas, por exemplo, eu boto aqui
a minha essência, realmente aquilo que vem da minha bagagem, sabe? Então eu consigo usar a inteligência artificial ainda e ainda assim ser natural e ainda assim ser humana. Por exemplo, todos os conteúdos que eu crio para os meus clientes tem sim uma pitada de inteligência artificial, mas nunca, 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 nunca eu deixo um conteúdo passar se não tiver na linguagem que aquele cliente fala. Então, a gente conversa sobre aquele post, sobre aquele assunto, eu vou fazer com base com o que a pessoa me falou, vai para correção, ela fala do jeitinho dela, ela escreve do jeitinho dela, se for preciso corrigir. Então, inteligência artificial, ela tá ali para facilitar, inclusive inteligências artificiais de voz. Então, ainda uso isso para uma cliente minha, que a gente foi fazer uma campanha para ela, e aí eu pedi para ela gravar um áudio para mim que eu ia distribuir para ali dentro do ManyChat, que é uma outra inteligência que consegue fazer essa automação. Então, eu usei a própria voz dela para poder distribuir isso. Outra coisa que é muito legal é que quando a gente vai fazer lançamento, enfim, o próprio expert, né, ele grava um áudio e aí é um telefonema. E a primeira vez que eu recebi um telefonema, assim, de uma influenciadora que eu admirava, eu fiquei muito chocada, foi muito legal, a experiência foi muito legal. E as pessoas estão querendo isso, mais proximidade. E não é simplesmente voltar para a época das cavernas e ai, acabou, então agora a gente vai voltar. Não, é utilizar aquilo que a gente tem em mãos para cada vez ser mais humano. Então, aqui outra coisa que eu coloquei de tópico, na verdade, que a inteligência artificial me ajudou a colocar de tópico, e eu realmente concordo, é experiências imersivas. Então, não é só mais um desconto, não é só mais um post, não é só mais, sabe, fazer por fazer e fica vago. Essas experiências imersivas pode ser no seu próprio estabelecimento, você pode fazer um evento especial, você trabalha como fono, por exemplo. Eu sempre dou o exemplo da fono porque eu tenho vários clientes fono. Então, você pode palestrar para mães, por exemplo, fazer uma parceria com uma escola e palestrar para mães sobre como a importância, né, da fono ali naquela faixa de idade. Então, é trazer esse relacionamento mais próximo mesmo e transformar isso muito além de ser só mais uma consulta, só mais uma venda, só mais um desconto, só mais um post. E assim, se você tem dificuldade com tudo isso e implementar tudo isso dentro do seu negócio, eu deixei um vídeo aqui embaixo que é o passo a passo para você vender seus serviços mais caro e ter mais liberdade de tempo. Então clica lá para você poder assistir. Tem também o meu método com curso gravado, você pode conseguir, você acessa aqui o meu curso aqui embaixo. Você consegue entrar na página para ver melhor como é que funciona. Se você precisar de ajuda, eu estou disponível e eu quero saber de você. O que você acha sobre essa proximidade? O que você tem sentido sobre o Instagram? Se isso também está refletindo aí para você, se também está pesando essa comparação e esse excesso de redes sociais, como isso tem impactado a sua vida, que eu quero saber. Coloca aqui embaixo para mim nos comentários. E um beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau!